Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Você recebeu uma nomeação como perito judicial, perito do juízo em uma demanda técnica contábil. E agora, como eu vou responder essa demanda? Qual o primeiro passo? O que eu devo fazer? Eu vou abordar com vocês o despacho de nomeação para que a gente entenda bem como é que o juiz transmite essa mensagem para a gente, apresenta o objeto da perícia e o que a gente deve realizar no nosso trabalho pericial. Para daí nós elaborarmos a nossa proposta de honorários, baseado naquilo que as partes apresentaram em termos de quesitos e informações nos autos, para que a gente elabore o nosso laudo pericial. É muito importante esse momento da perícia, porque é nesse momento que a gente vai mensurar a quantidade de horas técnicas necessárias para que a gente chegue às nossas conclusões lá no final do laudo, após a elaboração dos cálculos, resposta dos quesitos, etc. Portanto, é muito importante nós termos bastante atenção na elaboração da proposta de honorários. Para isso, muita atenção na leitura do despacho de nomeação, para ver o que realmente precisa ser feito no trabalho pericial. Mas, basicamente, nós precisamos entender que, sendo nomeados em uma perícia judicial, nós vamos ter um prazo determinado para que a gente apresente a nossa proposta de honorários. As partes vão ter, então, direito de analisar a nossa proposta de honorários e impugnar se achar necessário, achar que o valor está muito alto. Por isso é importante a gente justificar bem a nossa proposta. Eu vou mostrar para vocês já como a gente pode justificar essa proposta. E também lá no final da aula eu vou explicar como você pode responder às impugnações que as partes trouxeram com relação ao valor que foi apresentado, para que a gente possa ter uma remuneração digna do nosso trabalho que foi desenvolvido. Também é importante a gente mensurar os quesitos que foram apresentados, a quantidade de quesitos e também o vulto dessa ação. Às vezes é importante a gente ter noção do valor da causa, pois aumenta a responsabilidade daquilo que nós vamos apresentar a partir do momento que é uma causa muito vultuosa. Então, desde já, a gente tem que estar atento, desde os despachos de nomeação, a gente tem que estar atento no trabalho que vai ser desenvolvido para que não haja erros e que não haja, de repente, um arrependimento ali na frente com o valor que foi cobrado. Então vamos dar uma analisada no despacho de nomeação. Agora nós vamos direto para a tela aqui, para que vocês entendam o despacho de nomeação e aquilo que a gente consegue extrair dele para a elaboração da proposta de honorários. Inicialmente, na análise do despacho de nomeação, podemos identificar já o endereçamento, que é aquela parte da vara onde o processo está tramitando, segundo a vara civil da comarca de Jaboatãozinho, e o número do processo aqui abaixo. É claro que eu alterei aqui alguns dados por questão de divulgação dos dados dos nossos clientes, mas a ideia central da perícia e tudo aquilo, os prazos, a questão de honorários estão mantidas. Eu só realmente alterei esses dados para não divulgar nenhuma questão mais pessoal dos clientes. Pois então, após o endereçamento nós temos também a parte da qualificação das partes, Maria Darcísia Silva, contra Banco Suprabank. Autor, Maria, contra Banco, réu. E aqui os nomes dos advogados, sempre entre parênteses, né? Essa é uma linguagem bem comum que uma forma bem comum que nós vemos nos despachos, notas de expedientes, decisões interlocutórias, que são aquelas que não determinam o final do processo, mas sim um andamento, né? No caso, deferem uma perícia. Isso é chamada uma decisão interlocutória. Bom, já na questão mais técnica do que traz o despacho de nomeação com relação ao trabalho que deve ser desenvolvido, temos aqui no primeiro parágrafo. Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo tal do Código de Processo Civil, artigo 509, inciso 1. Assim, autue-se o feito como liquidação de sentença. Vemos então que é uma perícia na fase de liquidação de sentença, diferentemente da fase de instrução, que é quando está se formando a prova por uma decisão. Neste caso, nós já temos a sentença no processo, temos de repente acórdão, nós vamos analisar agora adiante, nas outras aulas, e estamos fazendo a liquidação para chegar ao resultado final dos valores que devem ser pagos nesse processo. Para a realização dos cálculos, nomeio o perito Edu Leives. Criei aqui a figura do Edu Leives, telefone e tal, para que entregue o laudo no prazo de 30 dias. Aqui ele já está dizendo qual é o prazo para a entrega do laudo. É muito importante também para a gente entender o tempo que a gente vai ter para a realização do nosso trabalho. A seguir,
devem as partes, querendo apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de 15 dias. Por quê? Por que as partes devem indicar quesitos e assistente técnico nesse momento? Pois isso vai influenciar muito na nossa proposta de honorários. Se é uma demanda sem quesitos, possivelmente o trabalho já vai ser um pouco menor em função de... É um elemento a menos que nós teremos a enfrentar no nosso laudo, a resposta aos quesitos. Agora, suponhamos que é uma perícia com 30, 40 quesitos, vai demandar uma quantidade de horas técnicas que será necessário nós expormos na nossa proposta de honorários e compensar isso de alguma forma, cobrando um valor um pouco mais elevado. Assim como a indicação de assistente técnico, pois os assistentes técnicos eles nos auxiliam bastante na elaboração do laudo e isso muitas vezes vai facilitar o nosso trabalho. Bom, então as partes têm 15 dias para apresentar quesitos e assistente técnico e no mesmo prazo podem arguir o impedimento ou suspeição do perito. Esse é aquele caso de quando o perito tem algum tipo de relação com alguma das partes, enfim, não pode trabalhar naquela perícia e alguma das partes tem noção disso, sabe que o perito às vezes pode ter sido funcionário de um banco ou funcionário de alguma empresa e não deve atuar para em uma demanda que envolva uma dessas partes, por isso ele pode arguir o impedimento ou suspeição. A seguir, o senhor perito deve apresentar proposta de honorários em 10 dias. Você vê que o perito só vai apresentar a proposta após a análise da questão de quesitos e documentos que as partes vão trazer aos autos para poder mensurar corretamente o valor da hora técnica, da quantidade de horas técnicas a serem despendidas no trabalho pericial. Assim, ato contínuo, intime-se as partes da proposta oferecida. Uma vez que as partes uma vez que ambas as partes requereram a prova, os honorários devem ser rateados de 50%. Esse é um detalhe curioso. Quem requer a prova é quem paga a prova. Então, no caso deste processo, ambas as partes solicitaram a prova, então eles vão dividir o valor agora, efetuando o depósito de 50% do valor que for proposto, e sendo rateado igualmente entre as partes. Com a concordância, então, da proposta que nós vamos vir a fazer adiante, intime-se as partes para o pagamento de 50% que lhes cabe. Você vê aqui que o juiz ele já dá uma série de ordens para o cartório. Você vê aqui, ato contínuo, ele determina que após o perito apresentar a proposta em 10 dias, o cartório, essa informação ela cabe mais para os funcionários ali servidores do cartório ou da vara. Ato contínuo, intimar as partes da proposta e já em as partes concordando, intimá-las para efetuar o pagamento dos 50% que lhe cabe. Isso é uma forma de a gente ter respeitar o princípio da celeridade processual e fazer com que o processo ande da maneira mais rápida possível. Ainda cumprido, intime-se o perito nomeado para que, aceitando o encargo, realize a perícia em 30 dias. Ele ratifica o prazo de 30 dias. E aí aqui a data do despacho de nomeação. Com esse despacho a gente consegue já entender um pouco do que a gente tem pela frente no nosso trabalho. Você vê que aqui o juiz ele não traz nenhuma parte técnica do cálculo, do que o cálculo vai exigir da gente, se é uma alteração de sistema de amortização, ou se há algum tipo de limitação de juros ou alteração em alguma cláusula do contrato. É realmente um despacho um pouco mais padrão e que nós vamos analisar outros elementos para daí chegar ao resultado final da nossa proposta de honorários. É muito importante a gente, durante toda a evolução do nosso trabalho, até chegar ao final, a gente está bem organizado com todos os documentos que dizem respeito ao processo que a gente vai trabalhar. Nós analisamos o despacho de nomeação e nós vimos que o despacho ele não traz a parte técnica do trabalho, o que deve ser desenvolvido. Então eu resolvi apresentar para vocês aqui, dentro do que eu já consegui constatar, que a análise técnica ela diz respeito à análise de 3 contratos. Vamos dar uma olhada aqui então. Você vê a evolução financeira desse contrato com 60 meses,
Vamos agora abrir o outro contrato. Abrindo este outro contrato, também a evolução deste outro contrato, também um contrato de 60 meses, não, esse tem um pouquinho mais, tem 72 meses, isso vai fazer diferença na hora da gente analisar o valor a ser proposto. Vamos ver então quantos meses o terceiro contrato é, para também termos uma noção da quantidade de trabalho que vai ser desenvolvido. Também 72 meses, não são contratos muito grandes, são 3 contratos, isso sim faz uma diferença, para que a gente considere. Você vê aqui, eu já tenho a tabela do SESCOM, que é como eu vou me basear, já me preparei para isso. Isso é um padrão que você vai certamente salvar esse tipo de arquivo para usar bastante. Então vamos para elaborar a nossa proposta de honorários. Então, partindo para a proposta de honorários propriamente dita, nós temos aqui um papel timbrado, que nós temos padrão aqui, perito, só alteramos o nome do perito no caso, perito contábil, com o nosso logotipo aqui, né, o Leives Educacional, o nosso endereço, a cidade, a localização do seu escritório, seu site, todos aqueles dados que você achar pertinente para a divulgação do seu trabalho, para que fique realmente um trabalho agradável da leitura. É importante essa parte de nós sabermos distribuir o trabalho na formatação que é padrão no judiciário. Então, aos poucos, com a sua atividade profissional como perito, vocês vão ganhar naturalidade na construção dessas petições e vai cada vez mais ficar mais fácil de passar a nossa mensagem e identificar o nosso trabalho até mesmo de longe. A gente pode ter detalhes na nossa folha que a gente pega um processo físico e já manuseando ele já vê, aqui tem uma folha do nosso escritório, então tem algum trabalho nosso aqui, é bem comum a gente encontrar aqui nos processos da nossa região. Bom, eu não mencionei, mas esse é um processo que não teve quesitos, as partes não apresentaram quesitos, o que facilita um pouco o nosso trabalho, mas também não quer dizer que o trabalho não vai ser extenso, pois às vezes a demanda de cálculos ela vai depender do quesito, né? Porque muitas vezes o quesito pede para formular o cálculo, então às vezes você vai se enganar e dizer, tem 10 quesitos, mas o quesito número 1 diz, traga as características do cálculo, as características do contrato. Quesito 2, refaça o cálculo, que é o que naturalmente nós vamos fazer na elaboração do trabalho. Este caso não tem, então, quesitos, o que é um ponto a ser considerado na elaboração da nossa proposta. Então, primeiramente, o endereçamento, como eu destaquei na nota de expediente, vocês podem acessar o processo no processo eletrônico ou mesmo no processo físico, se vocês tiverem, e buscar essas informações para completar aqui na parte do endereçamento. Sempre a vara e o número do processo. Esse é o padrão que a gente costuma apresentar para que não haja erro da colocação da petição no processo correto. A seguir, nós vamos nos qualificar como peritos. Edu Leives, ou você vai colocar aqui o seu nome, perito judicial, contador, CRC-RS, CRC São Paulo, CRC Goiás, seja da onde a região que você for, e o número do seu CRC. Assim como se você estiver atuando como administrador em uma perícia, você bota também CRA, mesmo que você não esteja atuando numa perícia como administrador ou como engenheiro, seja qual for, coloque todas as suas qualificações, pois nunca se sabe ali adiante se o juiz não vai necessitar de uma outra expertise técnica para uma outra demanda, e assim ele já vai conhecer toda a sua capacitação técnica, seja ela como contador, administrador, economista, engenheiro, todas as esferas que demandam perícia hoje no judiciário. Bom, vem então o perito judicial nomeado por Vossa Excelência. Vossa Excelência é o juiz no processo supracitado, citado acima, este processo, onde são partes. Aí você vai qualificar as partes. Maria Darcísia Silva, autora, e Banco Suprabank S.A. é o réu. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para expor o que segue. Esse tipo de cabeçalho inicial, cada um tem a sua forma de apresentar, não há certo e errado. O importante é que você apresente todas essas informações, endereçamento, qualificação, quem está vindo falar nos autos, no caso o perito judicial, e o que o perito pretende. Você vai ver que na hora do laudo, nós vamos apresentar aqui, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar o laudo pericial. Aqui nós vamos dizer o que
nós temos a fazer com essa petição. Eu poderia colocar aqui, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar propostas de honorários. Mas é uma forma que eu resolvi fazer aqui para que a gente possa chegar ao fim da nossa proposta de honorários. Eu não estou elaborando a proposta aqui, digitando com vocês, para que a gente tenha um pouco mais de velocidade, a aula não se estenda. Eu sei que o pessoal, essa hora, já está cansado e não fica, às vezes, até o final. Então, para que você consiga acompanhar, a gente já está sendo bem prático e didático. Bom, conforme a decisão número tal, aí nós já entramos para a parte bem prática do que nós estamos fazendo nessa petição. Conforme a nota de expediente tal que nós lemos anteriormente, o signatário, nós no caso, fomos nomeados para atuação na presente liquidação de sentença. Já demonstro que sei que é uma liquidação de sentença, para a elaboração de laudo pericial contábil, conforme reproduzimos. Então eu reproduzi toda aquela decisão que nós lemos antes. Eu acho legal, eu acho bacana nós trazermos ela dessa forma em itálico, com espaçamento menor, o que traz uma leveza na leitura, mas se você não quiser trazer novamente a decisão, tem gente que vai achar repetitivo, não tem problema, é a forma de trabalhar de cada um. Então agora, partindo propriamente dito para a proposta de honorários, nós vamos então justificar por que nós vamos chegar ao valor ao final apresentado. Para a elaboração da presente proposta, o signatário examinou todo o conteúdo do processo, em especial. Aí você pode destacar alguns documentos, alguns elementos que são particulares dessa demanda. E aquilo que vai trazer um pouco mais de dificuldade no trabalho técnico. Aqui eu destaquei documentos contábeis necessários para a liquidação de sentença, contratos juntados aos autos, decisões proferidas, já que é uma liquidação de sentença, e o volume de documentos a serem analisados. Você pode também acrescentar aqui resposta aos quesitos, nesse caso nós não temos quesitos a responder, diligências que você tem que efetuar, às vezes tendo que viajar para alguma localidade, ir até a empresa para realizar algum tipo de diligência no material contábil. Neste caso eu destaquei esses elementos que são fundamentais para que a gente possa realizar o nosso trabalho pericial. É importante nós termos todos os elementos que vão ser alvo do nosso trabalho técnico bem analisados. É claro que nesse momento você pode fazer uma leitura dinâmica e ter uma visão mais superficial daquilo que tem que ser feito para chegar à proposta de honorários da maneira mais rápida possível, né? Pois nós temos um prazo um pouco mais exíguo de 10 dias para essa apresentação. Mas é importante sim olharmos o processo tal qual um livro, analisarmos cada página do processo e ver quais são aqueles elementos que vão fazer diferença e que eu vou precisar olhar bem calmamente para a elaboração do laudo pericial. Bom, descrevi então alguns elementos que vão ser necessários para a elaboração do laudo. Então apresentei o cálculo das horas técnicas necessárias para a confecção dos cálculos do laudo pericial. Alguns colegas utilizam uma tabela como essa, outros não. Eu acho bastante ilustrativa você trazer uma tabela, pois ela demonstra claramente os valores que estão sendo cobrados e quanto tempo eu vou levar em cada um dos elementos desse trabalho pericial para chegar então ao trabalho final, ao resultado final do trabalho, que é o laudo pericial. Já eu mostro de onde eu tirei esse valor de 654,18, mas vamos ver aqui. Eu entendi que para planejar esse trabalho, que bem ou mal já está, de certa maneira, incluído nessa hora técnica que eu estou despendendo para elaborar a proposta de honorários, então 1 hora técnica. Para levantamento dos dados, já achei que tinha bastante dado para levantar no processo, já calculei 2 horas técnicas. À medida que vocês tiverem mais familiaridade, mais naturalidade na atuação, vocês vão entender melhor quantas horas técnicas vocês vão necessitar para a elaboração de cada uma das partes do trabalho. Mas é bom não extrapolar muito isso, pois nós vamos multiplicar, você vai ver ali ao lado, essas horas técnicas por um valor, e o valor ele vai cada vez mais subindo, então a gente não pode também exagerar muito, correndo o risco de sofrer uma impugnação forte com relação ao valor que a gente está cobrando. Análise dos extratos, coloquei 1 hora. Para a elaboração do cálculo, aí sim,
vai me dar um pouco mais de trabalho. Colocamos então 3 horas e montagem do laudo 3 horas, totalizando assim 10 horas. O valor da hora técnica, que eu vou mostrar para vocês abaixo aqui, do Sescom é 654,18. Então eu fiz aqui vezes 2, aqui vezes 3, aqui vezes 3 e somei tudo ao final, né? Temos então 10 horas, 6.541,80. Esse seria o valor que eu estou cobrando. Vejamos aqui então a tabela referencial de honorários do Sescom. Eu minimizei o número 1, número 2, 4 e 5, deixando apenas o número 3, trabalhos de perícia judicial e extrajudicial. Aqui no Rio Grande do Sul, o Sescom, um órgão que nós usamos para balizar esse tipo de trabalho na questão da proposta de honorários, tem um valor de 654,18. E então, a partir dessa justificativa, eu criei essa tabela, chegando ao valor de 6.541,80. Tendo em vista o acima exposto, apresentamos a nossa proposição de honorários. Vamos dar uma olhadinha em outras tabelas para vocês terem noção do que está sendo cobrado a Brasil afora com relação a tabelas, rapidinho? Estão trazendo para vocês algumas tabelas de alguns estados. Essa aqui é do ASPECOM de Goiás, Associação dos Peritos Contadores do Estado de Goiás. Vamos ver o que eles teriam com relação à perícia contábil e se há muita diferença com relação ao que é cobrado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver. Hora técnica, descrição, laudos e parecer pericial. Vamos ver aqui em liquidação de sentença. R$ 4.000,66. Aqui você vê que ele já está sugerindo um valor mínimo e máximo. Diferentemente do que faz aqui o Sescom RS, ele diz que entre 4 e 66 mil reais. É diferente. Como nós chegamos ao valor de 6, nós estamos dentro da possibilidade que a ASPECOM de Goiás também disponibiliza para nós. Agora no Pará aqui nós temos também o Sindiconte do Pará. Eu busquei aqui perícia, Justiça Comum Federal Trabalhista, honorário do perito, valor da hora técnica. Aqui nós vemos hora técnica, R$ 490,88. Aqui no Rio Grande do Sul, 650. Aqui nós temos 490, um valor um pouco mais baixo no Sindiconte do Pará. Vamos dar uma olhada aqui na APEPAR, Associação dos Peritos Avaliadores, Mediadores, Conciliadores, Árbitros e Intérpretes do Paraná. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que nós temos com relação a contabilidade, economia e administração. Hora técnica, R$ 450. Ó, também um valor mais baixo do que o valor cobrado aqui no Sescom do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Norte, vamos aproximar um pouquinho aqui, o Sindicato dos Contabilistas do Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui o valor de perícia contábil judicial, hora técnica, R$ 352,54. Consegue visualizar aqui, ó? Já temos um valor um pouquinho mais baixo. Aqui na ABGESP, na tabela 2, nós temos a tabela sugestiva para cálculo de honorários. Também temos aqui o valor de 285, 230 para cada um dos itens, ó, compromisso, carga e diligências, pesquisa e levantamento de dados, exame e análise técnica. Então, cada um dos tipos de trabalho a ser desenvolvido naquela hora técnica que nós calculamos na tabela tem um valor diferente. Aqui, então, nós já temos um órgão que trata de uma maneira diferente cada tipo de trabalho a ser desenvolvido na hora técnica, seja a revisão, seja o planejamento, seja a execução do laudo, tem valores diferenciados. Também é uma forma de justificarmos. Então, às vezes, se você tiver algum problema para justificar a sua hora técnica, porque no seu estado não encontrou um órgão que apresente esse tipo de tabela, busque um órgão de um estado que seja próximo, que possa de alguma maneira também ser usado para justificar os seus honorários na hora da cobrança do valor da hora técnica. Voltando então à nossa proposta, finalizando, trazemos que destacamos outros 5 os honorários incluem. Isso é uma parte mais padrão que nós temos nas nossas propostas, que nós destacamos tudo aquilo que nós oferecemos
como equipe de trabalho no escritório. Você às vezes vai estar trabalhando sozinho como perito, então você pode apresentar outras questões que possam ser pertinentes ao seu trabalho, softwares que você tenha a capacidade de trabalhar, que se destaquem no seu know-how. Então nós trazemos aqui que o trabalho vai ser desenvolvido pelo firmatário, no caso o Edu Leives, trabalho desenvolvido pelos integrantes da equipe técnica do escritório, pois muitas vezes aqui no escritório nós temos uma pessoa que faz a planilha, outra faz a análise jurídica do que deve ser feito no trabalho, né? Nós temos uma certa divisão de trabalho que você pode também, a partir do momento da criação de uma equipe técnica, estabelecer para os seus trabalhos. Você vai ver que facilita bastante ter alguém encarregado, às vezes, da análise das decisões, outra pessoa que seja encarregada dos cálculos, então você pode se reunir, debater, criar aquela coisa de troca de ideias, o brainstorming que a gente chama, trazendo novas ideias para a resolução do trabalho e desenvolvendo cada vez mais a nossa parte técnica na elaboração de laudos e pareceres. Trabalho dos integrantes da equipe administrativa do escritório, nós temos aqui secretárias e pessoal de datilografia e revisão, custos diretos e indiretos que incidem sobre cada trabalho de natureza pericial. Aqui a gente inclui questões como luz, internet, deslocamentos assim naturais que são necessários para o nosso trabalho de dia a dia, né? Não custa a gente mencionar. Os honorários independem do valor que vier a ser reconhecido em sentença e são devidos mesmo em caso de acordo. Aqui também é um parágrafo interessante a gente destacar que se as partes de alguma forma chegarem a um acordo após nós apresentarmos o laudo, ou o laudo apresentar valores irrisórios, valores muito baixos, isso não vai interferir no pagamento dos nossos honorários, pois a gente não pode de qualquer maneira ter a nossa parcialidade de certa maneira influenciada, né? A partir do momento que a gente não vai querer ter interesse que o valor seja muito baixo ou muito alto, isso não pode acontecer. Nós temos que ter total liberdade para desenvolver o nosso trabalho técnico sem qualquer tipo de restrição ao valor que nós tenhamos que chegar ao final, vocês compreendem? E também contato com os assistentes técnicos das partes. Essa parte é muito importante, a gente nos colocar à disposição desde o início do trabalho pericial para as partes, para os assistentes técnicos e para os advogados, para que não seja alegado cerceamento de defesa, dizendo às partes às vezes que não tiveram acesso ao trabalho pericial e ao perito durante a elaboração do trabalho pericial. Então destacamos todas essas questões. Ao final trazemos que a forma do pagamento, isso está previsto no Código de Processo Civil, mas não custa nós mencionarmos que vai ser liberado 50% do valor de imediato para que nós iniciemos o trabalho. E quando eu digo de imediato quando as partes depositarem e o juiz determinar então o início dos trabalhos periciais, e 50% ao final na entrega do laudo. Nós mencionamos aqui na entrega do laudo, porém, o mais comum é que nós venhamos a receber depois que as partes apresentarem as suas impugnações ao laudo e nós respondermos devidamente essas impugnações e o juiz considerar a prova encerrada, a prova pericial, no caso, encerrada. Aí sim ele irá liberar os nossos 50% restantes de honorários. Existem casos em que os juízes já liberam quando da entrega do laudo, mas de maneira nenhuma isso vai nos exonerar de continuarmos atuando na demanda e esclarecendo quaisquer impugnações ou pedidos de esclarecimentos que venham a acontecer, né? Então, independente de se você receber os 50% na entrega do laudo ou após a resposta às impugnações das partes, você vai até o final nesse trabalho pericial. No valor da proposta está contida a estimativa do trabalho a ser realizada por este profissional, baseado na característica do processo, levantamento de documentos, exame de documentos e elaboração do laudo. Finalmente, após o deferimento do valor proposto, requer seja efetuado o depósito integral dos valores e liberação de 50%. É muito importante que as partes depositem 100% dos valores antes do início do trabalho e que daí seja apenas liberado 50%, para que haja a garantia de que os valores estão em conta judicial para que sejam liberados ao final. Podemos também acrescentar aqui um parágrafo que eu não fiz,
de que os honorários não contemplam quesitos suplementares, não contemplam quesitos suplementares que venham a ser apresentados. O que são quesitos suplementares? Quesitos suplementares são aqueles que nós contemplam, são aqueles que são apresentados após a entrega do laudo. Já os quesitos complementares são aqueles que são entregues ainda durante a fase de diligências e antes da entrega do laudo. Os quesitos complementares, eles vão ser respondidos naturalmente no laudo. Podem sim causar algum tipo de problema com relação ao que nós estimamos de honorários, pois às vezes eles foram oferecidos num momento posterior e nós não podemos, nós já havíamos oferecido a proposta, mas então nós vamos ter que lidar com um jogo de cintura com relação a esses quesitos complementares. E os suplementares sim, que vêm após o laudo, podem de alguma maneira, se for exigir mais trabalho técnico, um novo trabalho técnico que não estava contemplado no objeto da perícia inicialmente, podem sim ser alvo de nova proposta de honorários que nós vamos apresentar. Então, ao final, apresentamos a nossa assinatura bem padrão para a juntada, então, da proposta de honorários. A questão dos quesitos complementares e suplementares é bastante delicada. Precisamos estar atentos quando dá proposição de quesitos suplementares, principalmente, pois ele abre essa possibilidade de nós apresentarmos uma proposta de honorários complementar a partir da demanda acrescentada ao trabalho técnico que nós estamos desenvolvendo no laudo. Bom, apresentamos a proposta de honorários, protocolamos essa proposta, esse protocolo é feito via processo eletrônico, na plataforma que você costuma usar no seu estado, o que o seu estado está disponibilizando de processo eletrônico, ou mesmo de maneira física. Vamos à justiça. Hoje em dia nós temos algumas restrições com relação ao protocolo também no judiciário, mesmo de processos físicos, em função da pandemia. Existe uma questão de protocolo via plantão judiciário nas plataformas de processo eletrônico, então procure se informar como efetuar efetivamente esse protocolo. A questão da assinatura, se for um processo físico, temos que assinar no papel. Se for um processo eletrônico, precisamos de token, precisamos desses certificados digitais que possibilitam a nossa assinatura digital em um processo eletrônico. Então tem essas ferramentas em mãos. É muito importante você, como profissional que vai atuar em perícia contábil, ter todo esse tipo de ferramenta disponível para efetuar a perícia. Então, construímos a nossa proposta de honorários, justificamos ela e apresentamos ao juiz e às partes. Porém, as partes não gostaram, acharam o valor muito alto. O que a gente pode fazer? Temos duas opções. Podemos diminuir esse valor a partir do que foi alegado pelas partes, acatando algum tipo de alegação, com relação à análise de documentos. Eles podem justificar explicando que tais documentos já estão analisados nos autos, ou que existem planilhas que precisam apenas ser revisadas. E também nós podemos manter o nosso valor, explicando mais detalhadamente por que a gente está cobrando o valor que a gente está apresentando na proposta de honorários. Muitas vezes a gente tem também que confiar no nosso potencial e no nosso nome no mercado e nos estabelecermos como um profissional em um determinado patamar de cobrança de honorários. Isso vai muito da posição que você está no mercado de trabalho, se você está, também o seu intuito com relação a pegar aquele trabalho ou não, se você está querendo entrar de repente numa nova vara, novo cartório, ou mesmo num cliente, se você está atuando como assistente técnico, a gente vai ver ali adiante. Você pode sim propor honorários mais baixos para que esse trabalho seja uma porta de entrada sua para esse cliente, seja ele juiz ou mesmo um cliente advogado ou pessoa física ou jurídica. Essa proposta de honorários que nós elaboramos, ela vai ser apresentada apenas pelo perito do juízo nos autos. Os assistentes técnicos das partes, se você for atuar como perito assistente da parte, você não vai apresentar uma proposta de honorários nos autos. Você vai debater diretamente com o seu cliente a sua questão de honorários. Você pode elaborar uma proposta de honorários tal qual a que nós elaboramos,
apenas alterando a questão dos cabeçalhos, direcionando ao escritório de advocacia ou à empresa, como você pode também apresentar diferentes tipos de propostas que sejam relacionadas ao êxito no processo. Digamos que o seu cliente é uma pessoa que não tem condições de pagar um valor muito alto agora, você faz um valor menor que cubra os seus custos agora e acrescenta um percentual de 5, 3, 10, dependendo da sua posição no mercado, de o quanto o seu trabalho é importante para aquele cliente, o quanto ele está precisando do trabalho técnico, da perícia técnica naquela demanda. Você faz um contrato de êxito ao final, totalmente seguro e legal, você assina, você faz, inclusive se quiser um registro em cartório desse contrato, mas hoje em dia você tendo assinaturas das partes, testemunhas, toda uma questão de cláusulas contratuais, você pode sim elaborar uma proposta de honorários para atuar como assistente técnico e ter um campo de trabalho vasto e muito interessante em termos da dinâmica de retorno financeiro que pode lhe trazer a atuação como assistente técnico. Mas voltando então à questão de como nós vamos poder justificar algum tipo de impugnação apresentado, é comum sim que as partes apresentem impugnação aos nossos honorários, pois é da natureza da demanda judicial o debate, e os advogados eles sempre têm formas de argumentar o porquê que eles estão se posicionando de tal maneira, inclusive com relação aos nossos honorários. Não é só a demanda de mérito do advogado na questão toda do processo, e também a demanda técnica da perícia contábil que vai ser debatida. Vai ser sim debatido os nossos honorários, vão ser debatido cada um dos elementos que a gente apontar como necessários para a elaboração do laudo, para que de alguma forma eles consigam que a gente baixe o nosso valor de honorários. Mas você tem também a possibilidade de manter com convicção o valor cobrado, justificando, utilizando tabelas de outros estados que mostrem, olha, no processo, no estado vizinho aqui está sendo cobrado o mesmo valor do valor técnico ou valor ainda maior, o que faz com que o meu valor não esteja tão alto. Assim como eu posso utilizar, a partir do momento que tiver uma experiência maior no mercado, tiver atuado em outras demandas, eu posso sim apontar um processo análogo em que eu atuei e que eu cobrei tal valor e foi aceito, e a demanda e o laudo técnico foi de grande valia, foi muito importante para a demanda, então a gente justifica, seja qual for os argumentos apresentados pelas partes na impugnação dessa proposta de honorários, tenha condições, exercite esse poder de argumentação para ratificar a sua proposta apresentada, ou mesmo retificá-la, diminuindo, mas de uma maneira que ela venha a ser aceita. Então, exercite o poder de argumentação, o direito, ele exige isso da gente, que a gente consiga colocar no papel as nossas ideias e explicá-las de uma maneira a convencer as pessoas que estão lendo, tá certo? Então, deixe seu comentário aqui e muito obrigado pela presença e fiquem conosco até o final. Valeu!